Olá, boa tarde, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos iniciando mais uma aula de geografia e peço a vocês que peguem a apostila e acompanhem comigo a aula de hoje com a página 7, tá bom? Na última aula, então, nós corrigimos aí, né, as atividades referente, então, à população, né, o que é população, referente ao IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, que ocorre aí, né, que faz as pesquisas chamadas censo demográfico, né, onde que precisam de recenseadores, né, que são aqueles pesquisadores que passam de casa em casa para colher informações para contribuir aí para o governo federal, né? Então o IBGE é o órgão, né, é, do governo federal com o objetivo de colher e coletar informações aí sobre a população brasileira. E aí, pessoal, através dessas informações colhidas pelo IBGE, pelos recenseadores, nós conseguiríamos então saber, né? Conseguiremos saber se o Brasil ele é um país, né, populoso, qual o número de habitantes, né? E aí vem então esse tema, Brasil, um país populoso, mas pouco povoado. Olha para vocês verem que tema mais aí complexo, né? O Brasil, ele é um país populoso, mas ele é pouco povoado. Por quê, gente? Então, populoso significa ter uma população numerosa. Então, quando falamos que o Brasil ele é populoso, é porque ele tem uma população numerosa, um número enorme, aí, um número grande de população, né? Um número grande de pessoas que compõem aí a população brasileira, né? E esse termo se refere então à população absoluta. Então, populoso se refere à população absoluta. E o que é a população absoluta, né? Número total de habitantes de um município, uma unidade federativa ou um país. Então, eu quero que vocês grifem isso aí na apostila de vocês, né? Então, população absoluta significa o número total de habitantes de um município, uma unidade federativa ou um país. Então, população absoluta é isso, é o número total da população, né? Por isso que é chamado de absoluta, é o número total daquele determinado município, por exemplo, qual o número total de Pirapora, né, da população aí residentes em Pirapora. Então aí estamos procurando a população absoluta, o número total desses habitantes, né? Ou a unidade federativa, qual o número, né, total aí da população, qual a população absoluta de Minas Gerais, que é o estado onde estamos inseridos, né? Estamos localizados. Então, isso daí é a população absoluta, né? Ou um país, qual o número total de habitantes do nosso país, né, do Brasil? Então, pessoal, em 2010, que foi o último recenso demográfico colhido informações aí, né? Em 2010, viviam então no Brasil mais de 190 milhões de pessoas, né? Então aí nós temos um número da população absoluta, que é 190 milhões de pessoas, né? Que habitam aí o nosso território brasileiro. Então nós conseguimos entender o número total aí de habitantes, ou seja, a população absoluta desses habitantes, né? É, povoado, já o termo povoado quer dizer habitado, tá bom? Ou ocupado. Então se refere à população relativa, ou seja, a quantidade de habitantes em relação à superfície ocupada. Então, população absoluta é o número total de habitantes. Então, povoado significa, né, a população relativa, ou seja, quantos habitantes eu tenho por quilômetros quadrados, né? E como que eu
encontro essa população relativa, pessoal? Como que eu sei quantos habitantes eu tenho por quilômetro quadrado aí, né, do território brasileiro? Quantas pessoas, né? Quantas pessoas habitam em cada quilômetro quadrado aqui desse território brasileiro, né? Peguei aqui emprestada a imagenzinha do Brasil aqui da apostila do quarto ano, né? Então, olha para vocês verem que o Brasil ele é um país muito extenso. Qual é a população relativa dessa população aí que habita o território brasileiro? Então, para nós calcularmos a população relativa, nós temos que dividir o total de habitantes, ou seja, dividir a população absoluta pela área delimitada. Área delimitada, ou seja, pelo tamanho do território, né? E aí nós vamos descobrir quantos quilômetros, né? Quantos habitantes nós temos por quilômetros quadrados. Então, a distribuição da população no território brasileiro é desigual, né? Então, com base nesse cálculo, podemos dizer que o Brasil tem cerca de 22 habitantes por quilômetros quadrados, que é o que nós vamos ver aqui, ó. População relativa é igual a população absoluta dividido pela área. E aqui nesse esqueminha nós temos então a população relativa do Brasil. Qual o valor da população relativa do Brasil? 190.755.799 habitantes. Dividido por o quê? Pelo tamanho da extensão territorial brasileira, pelo tamanho da área, que é 8.510.295 quilômetros quadrados. Então, dividindo esse número grande por esse outro número aqui, o número da população absoluta pelo número da área, né? Da quantidade de quilômetros quadrados do território, achamos então nossos habitantes por quilômetros quadrados. Ok, pessoal? E aí, nós vamos fazer uma atividadezinha que eu vou propor a vocês agora. E aí, pessoal, então eu vou propor uma atividade para vocês. O que vocês irão ter que fazer, né? Achar, então, a população relativa desses países. Então, você vai achar a população relativa dos países, né? Citados logo aqui abaixo. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Venezuela, Bolívia e Equador. Como que vocês vão achar? Primeiro, vocês vão pesquisar aí o total de habitantes desses países. Então, qual o número total de habitantes? Qual a população absoluta de cada um desses países? Depois, vocês vão procurar aí o tamanho da área, né, desses países. Qual é a extensão territorial dos Estados Unidos, né? E aí, achando a população absoluta dos Estados Unidos, dividindo pela área dos Estados Unidos, vocês irão achar aí quantos habitantes, né, os Estados Unidos têm por quilômetros quadrados. Ok, pessoal? Só pesquisar na internet que vocês vão achar. Então, desses países, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Venezuela, Bolívia e Equador. Ok, pessoal? Vamos então para a página 8. Qualquer dúvida pode me chamar que eu estarei explicando a vocês aí, tá ok? Na página 8 nós vamos ter aqui algumas atividades. Na número 1 aí, a seção lápis na mão da apostila, está pedindo para vocês observar as paisagens a seguir. Então, de um lado, nós temos a paisagem urbana do município de São Paulo, né, no ano de 2014, e do outro nós temos a paisagem rural do município de Jaguariúna, em São Paulo, em 2016. Então, em relação ao número de habitantes, olha aí, nós temos uma paisagem e a outra. O que é possível
observar nessas duas paisagens fotografadas, né? Em qual lugar tem mais habitantes? Qual lugar, devido a esse número de habitantes, o que aconteceu com essa paisagem, né? E a outra paisagem, o que aconteceu? Quantos habitantes é possível perceber aí nessa outra paisagem, né? Vocês podem colocar aí paisagem 1 e escrever um pouco dela, né, da paisagem 1 e colocar a paisagem 2 aí, né, que é paisagem rural. E descrever o que vocês perceberam sobre cada uma dessas paisagens, tá ok? Ainda na página 8 temos outra atividade, né, que é para que vocês completem as frases com as palavras do quadro, referente a esse texto que eu acabei de explicar para vocês, né? Brasil, um país populoso e pouco povoado. Então, complete as frases aí com a palavra do quadro. Esse quadrinho aqui no lado esquerdo, então nós temos 4 palavrinhas, né? População absoluta, populoso, população relativa e povoado. Então, vocês vão completar essa frase. O termo é utilizado para indicar que uma área tem muitos habitantes. Que termo é esse? O tio acabou de explicar para vocês aí. Letra B, densidade demográfica, ou é a quantidade de habitantes em relação à superfície, área. O que nós estamos falando aí, né? Quantidade de habitantes em relação à superfície, à área. Qual o termo utilizado aí? Será que é população absoluta, populoso, população relativa ou povoado? Qual palavrinha que vai encaixar aí? Letra C. O total de habitantes de um determinado local é denominado o total de habitantes de um determinado local. O tio explicou para vocês também no textinho aí logo atrás. E na letra D, o termo significa habitado, ocupado. No textinho também está explicando aí que termo é esse que significa habitado ou ocupado, tá bom? Então vamos voltar no texto para responder. Temos também a página 9 da apostila, que tem outras atividadezinhas. Essa daí vai ser sobre a número 3, atividade 3, onde que vocês vão ler esse texto aí, né, e depois responder as questões. Então leia o texto sobre IBGE, né? Que ele vai falar um pouco do município de São Paulo, né, e também sobre algumas regiões aí do nosso país, do Brasil, né? E também de alguns outros municípios, como Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Serra da Saudade, né? Então, Borá, Araguainha, né? Então, são vários municípios aí localizados no nosso território brasileiro. E depois vamos falar sobre as regiões, Sudeste, Norte, né? E etc. Leia esse texto aí e depois responda as questões aí, letra A, com lápis de cor, destaque no texto, trechos, informações, conceitos e explicações, o que você considera mais importante aí nesse texto, o que eles estão falando aí no texto que você achou mais importante, você vai grifar com lápis de cor abaixo aí, tá bom? E na letra B, né, com base no texto, você vai marcar se é V ou se é F, afirmativas verdadeiras V e afirmativas falsas com a letrinha F, nesses quadrinhos aí. O território brasileiro é formado por 5.570 municípios, isso é verdadeiro ou falso? Lá no texto está explicando. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador são as unidades federativas mais populosas do Brasil? Será? Vamos ver, né? Vamos ler o textinho aí. Serra da Saudade, Minas Gerais, Borá, São Paulo e Araguainha, Mato Grosso, são os municípios brasileiros que apresentam menor população? No texto fala isso, pessoal? É verdadeiro ou falso? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados mais populosos do Brasil? Será? Vamos marcar aí, verdadeiro ou falso? E as 5 unidades federativas mais populosas do Brasil concentram-se na região norte.
Será que isso daí está correto, pessoal? Então vamos ler o textinho da página 9 e responder. E temos também uma atividadezinha na página, aqui, gente, na página 10, é um mapa onde que vocês vão observar com atenção esse mapa do Brasil, falando sobre a densidade demográfica de 2010, para resolver as questões da página 11, tá bom, pessoal? E aí, o que que acontece? Esse mapa ele vem nos mostrando, né, a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes aí distribuídos no nosso país, no Brasil. E aqui nós podemos perceber, de acordo com a legenda, que os locais aí, né, os municípios, né, os estados, né, onde que apresenta a corzinha vermelha, é onde que tem habitantes acima de 250 por quilômetros quadrados, né? E aí a corzinha laranja são aqueles que têm de 100,01 a 250 habitantes por quilômetros quadrados. A corzinha amarela de 50,01 a 100, né, habitantes por quilômetros quadrados. E cada vez que a cor vai ficando mais fraca, né, até chegar na corzinha mais clarinha, branca aí, é onde que tem menos habitantes, menos de um habitante, né? Então olha para vocês verem como que está distribuídos os habitantes do nosso território brasileiro. É por isso, pessoal, que é aquela explicação lá do tema do texto, né? O Brasil, um país populoso, ou seja, ele tem muitos, né, habitantes, uma quantidade exorbitante de habitantes, né? Mais de 190 milhões de pessoas, de acordo com o Censo Demográfico 2010, né? O IBGE, onde que foi colhidas essas informações. Mais de 190 milhões de pessoas. Porém, ele é pouco povoado. Por quê? Observando aí esse mapinha, nós observamos que a população brasileira ela está mais localizada nessas regiões. Olha aqui, onde que apresenta as manchinhas vermelhas, alaranjadas, né? Mais aqui nas regiões nordeste, né? Mais aqui nas regiões sudeste e sul do país, né? Então, por isso que ele é povoado, ele é populoso, mas pouco povoado. Porque lá para a região centro-oeste e norte da região aí do Brasil, essas duas regiões, quase não se tem mancha aí de habitantes, né? Por quilômetros quadrados. Apresenta mais a corzinha mais clara, que é aquela cor onde que tem menos de um habitante aí por quilômetro quadrado. Tá bom, pessoal? Só para vocês terem uma análise aí desse mapa, né? Estou explicando para vocês, para ajudar vocês aí fazer as questões da página 11, né? Onde que na questão 1 aí da página 11 está pedindo na letra A, está pedindo para vocês observar no mapa quais são as cores utilizadas para apresentar as áreas com mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, né? Que cor que foi aí utilizado, né? Com mais de 100 habitantes. Depois, na letra B, qual é a cor empregada para representar as áreas com menos de um habitante por quilômetro quadrado? O tio acabou de explicar para vocês aí, analisando o mapa junto com vocês. Letra C. De acordo com o mapa, a maior parte da população brasileira ela está concentrada próxima ao litoral ou ao interior do país? E letra D. Escreva o nome de 3 unidades da federação com grande densidade demográfica. Então, vocês vão localizar 3 unidades de federação. O que são unidades de federação, pessoal? Isso mesmo, são os estados, né? Então, 3 estados que vão apresentar grande densidade demográfica e 3 estados com baixa densidade demográfica, né? Aqueles que apresentam menos de um habitante por quilômetro quadrado, né? E a letra E, explique no mapa, localize no mapa a unidade de federação onde você vive. Qual unidade de federação que nós vivemos, pessoal? Não vou responder, vocês vão pesquisar. Ela está situada em uma área de maior ou menor concentração populacional, né? Qual é o estado que nós vivemos aí? Quero saber.
que ele está localizado numa área de maior ou menor concentração populacional. Vamos observar as corzinhas. Se estiver apresentando aí cores vermelhadas, é porque ele está num local de maior densidade populacional, né? De maior concentração populacional. E a 2, por fim, a 2 aí da página 11, explique a frase a seguir. Mesmo sendo um dos países mais populosos do mundo, o Brasil ele é pouco povoado. O tio também acabou de explicar um pouquinho aí sobre essa frase para vocês ao analisarmos aí o mapa da página 10, né? Por que significa que o Brasil ele é populoso, porém ele é pouco povoado, né? Então é isso aí a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. E qualquer dúvida pode me perguntar no chat que eu estarei aí disponível para responder a vocês, tá ok? Então são essas atividades aí. Um abraço para vocês, boa tarde e até sexta-feira, se Deus quiser, onde nós vamos estar corrigindo essas atividades, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.